Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo na reprise, no Periscope ou no YouTube. Seja muitíssimo bem-vindo. E para vocês que estão entrando ao vivo, deixa eu dar meu muito boa noite. Boa noite, Bianca, boa noite, Wellen, boa noite, Jaque, boa noite, Aline. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ana. Sejam todos muitíssimo. Boa noite, Lilian. Você por aqui também. Elisandra, você tá aqui. Cadê o Ricardo? Tá aí também. E aí, tudo bem? Bom, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Nós estamos aqui começando 11 horas da noite, mais um antes de dormir. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos. Para vocês que estão por aqui, ó, o Fernando ali reclamando, ó, fala meu nome, ó aí, Fernando, seja muito bem-vindo também. Bom, para vocês que estão aqui ao vivo na live, pô, Vinícius, já falei o seu, não falei? Karen, Fabiola, nossa, um monte de gente por aqui ao vivo, domingo, 11 horas da noite, o pessoal tá noctívago mesmo, nós já somos quase 4.000 noctívagos aqui, muitíssimo obrigado a vocês. E aí, vocês que estão ao vivo aqui, vocês podem clicar no homenzinho aqui embaixo e compartilhar com os seus seguidores para mais gente entrar na live, legal? Bom, para o pessoal novo que está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou o Elvio, eu tô aqui toda noite, 11 horas da noite, com Antes de Dormir, para cumprir uma missão, que é inspirar vocês a mudarem a sua mentalidade com relação a sucesso, com relação ao empreendedorismo, com relação a negócio, enfim. Minha missão aqui é dizer para vocês que é possível pensar diferente e é possível ter resultados diferentes do que o que vocês vêm tendo até agora, ok? Bom, ontem, para quem assistiu a live, sabe que eu estava pilhado com a história do Ian Usher. Então a ideia foi: olha, vamos fazer metas agressivas, vamos sair da caixa, vamos colocar coisas diferentes, certo? Sim, se você ainda não escreveu suas metas, escreva as suas metas, escreva metas muito agressivas, e a ideia é: escreva pelo menos 100 metas diferentes. Então, domingão, hoje é dia da gente fazer lição de casa, né? Vocês sabem, né? Quem tá perguntando aqui? A Sara, é o Ian Usher, tá? Eu vou postar lá no Face quando postar a reprise de ontem, né? Que já tá no YouTube. Aliás, gente, quem não assinou o canal ainda no YouTube, assina o canal no YouTube, tá? Porque todas as lives estão indo para lá. Enfim, o Ian Usher é um cara que pôs a vida dele à venda no eBay e de repente mudou a vida dele completamente. Ele se pôs 100 metas para realizar em 100 semanas. E metas bastante agressivas. Então a ideia é: vocês também podem se propor 100 metas diferentes, 100 metas muito agressivas. Bom, e domingo, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que domingo é o dia da gente fazer a lição de casa. O que eu quero dizer com fazer a lição de casa? Você precisa separar na sua semana, 1 hora na sua semana, para você sentar, pegar um caderno e olhar para os seus números. O que eu quero dizer com olhar para os seus números? Quero dizer você olhar como é que está a sua carreira. Sua carreira está andando do jeito que você queria? Está caminhando em direção a quem você quer ser daqui a 5, 10, 15 anos? Né? Como é que estão as suas finanças? Né? Você está devendo ou você está investindo? E assim, se você estiver devendo, não adianta você não olhar para o extrato bancário, né, para seu cheque especial, porque assim, não vai sumir só porque você não está olhando. Você precisa olhar, você precisa saber exatamente onde está. Como é que está a sua vida pessoal? Né? Os seus relacionamentos? Quantos amigos diferentes você viu essa semana? Para quanta gente que você não fala há um tempão, você escreveu essa semana ou telefonou, mandou uma mensagem, né? Como é que tá seu estilo de vida, seu tempo livre? Você tá fazendo coisas divertidas? Porque no final das contas, gente, a gente faz as coisas, né? Pra quê? Pra ser feliz e pra mudar o mundo. Então, assim, não adianta você ficar só trabalho, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, sem fazer nada divertido, porque isso também não tem a menor graça. E um dia a vida acaba. E você não sabe se vai ser amanhã, se vai ser depois. Enfim. E por que eu tô falando tudo isso e tô falando de metas, né? Hoje de manhã eu tava ouvindo o
o podcast do John Lee Dumas, e ele estava entrevistando um dentista, o Bill... Ai, não vou me lembrar o sobrenome, eu vou colocar lá depois na descrição lá dessa live. Mas esse cara era o dentista do Extreme Makeover. E esse cara tinha um negócio que, assim, a empresa dele num ano faturou mais de 100 milhões de dólares em um ano, tá? E aí ele falou uma coisa que me deixou bastante pensativo, que é o seguinte: muita gente fala que você deve pensar fora da caixa, né? Eu já falei para vocês disso, né? Que a gente tem que sair do lugar comum e fazer coisas diferentes, fazer coisas que façam com que a gente seja exatamente quem a gente é, ou mais até do que isso, que as ideias que a gente tem e as coisas que a gente pode realizar, ninguém está mais preparado para realizar do que a gente mesmo, porque ninguém tem as mesmas expertises que você, ninguém tem os mesmos talentos que você. E aí ele falou um negócio que foi assim espetacular. Ele estava falando sobre entrevistas, né? Por conta até do próprio programa e do livro dele, que é um best-seller do New York Times. E ele falando: olha, quando eu vou num programa de entrevistas, é muito comum que os produtores segurem a gente por uma meia hora, uma hora, e aí façam uma entrevista longa e separem 2 ou 3 perguntas que eles gostaram mais das respostas e deem essas perguntas pro entrevistador fazer durante o programa, né? Que é o que vai efetivamente pro ar. E que ele gostava muito de ir no programa da Oprah, porque a Oprah não faz isso. A Oprah pergunta as coisas na hora, sem nenhuma preparação prévia, e você nunca sabe o que vai vir antes. E essa é uma das coisas que fazem da Oprah a Oprah. Ele falou que quando ele foi lá, ela perguntou uma coisa para ele, assim, perguntou: Dr. Bill, mas o que faz você ser um dentista diferente dos outros dentistas, né? E aí ele disse que ele pensou um pouco, e aí ele respondeu para ela o seguinte, que é engraçado porque muita gente fala em se pensar fora da caixa, né? E é gozado porque para ele isso nunca foi um problema, pensar fora da caixa, porque assim, ele nunca soube sequer que essa caixa existia, né? Então, para ele, assim, nunca ninguém tinha colocado limites para ele, né, nas coisas que ele podia fazer, nas coisas que ele podia querer, nas coisas que ele podia experimentar. E, gente, para mim isso foi um negócio assim, tipo, para explodir a cabeça, porque, olha só, para você ter resultados espetaculares, você tem que ter uma cabeça de que assim não existe limite possível. Na verdade, o limite é aquilo que você acredita. O que você acredita que você é capaz de realizar? Porque se você parar para pensar, eu não sei vocês, mas para mim é muito claro que todas as coisas que eu acredito que eu sou capaz de realizar, eu acabo realizando. E aquilo que eu tenho dúvida e que eu paro e fico, mas será que não funciona? Só funciona aquilo que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo, que eu sou capaz e que dá para fazer. E por que disso? Que aí vem a segunda parte, né? É que assim, na hora que você acredita que aquilo é possível, na hora que você acredita que aquilo ali vai dar certo, você trabalha pra cacete pra fazer com que aquele negócio dê certo. O que diferencia quem tem sucesso de quem não tem sucesso, quem tem resultado de quem não tem resultado, é justamente essa capacidade do quê? De continuar trabalhando, até não poder mais. Enquanto todos os outros estão desistindo, você tá lá, firme. E é engraçado, porque aí veio outra frase que esse cara disse que me marcou muito. O Conrado Adolfo, ele costuma falar que sucesso é uma escolha, né? E esse cara fala o seguinte, que fracasso é uma escolha, né? E que ele nunca fracassava. Por quê? Porque toda vez que ele tentava alguma coisa e não dava certo, ele sabia que aquilo ali simplesmente foi aprendizado. E ele ia fazer de novo de um jeito diferente até fazer o negócio dar certo e ser bem sucedido. Cara, é essa mentalidade que você tem que ter diante de qualquer coisa que você queira. Você tem que ter certeza absoluta de que, olha, você vai dar o seu melhor,
porque você vai fazer aquilo acontecer e aquilo ali vai acontecer. Não é que você vai morrer tentando, você vai fazer esse negócio acontecer. Você tem que ter na sua cabeça claro que aquilo ali vai acontecer e você vai fazer por onde aquilo acontecer. Bom, mas não era exatamente isso que eu queria que vocês tirassem de hoje. O que eu queria que vocês tirassem de hoje é o seguinte. É gozado, né? Porque eu falo que o universo é fanfarrão porque ele vai me trazendo as coisas assim quando precisa, né? E de manhã eu ouvi essa entrevista com o John Lee Dumas e agora à tarde eu assisti o filme do Steve Jobs. E, cara, não tem... Acho que poucas pessoas me inspiram tanto quanto Steve Jobs. Com todos os problemas que ele tinha de relacionamento, o cara tinha uma visão clara de onde ele queria chegar e que ele queria modificar o mundo. E ele mudou o mundo em trocentas coisas diferentes. Bom, por que eu tô falando isso? Porque ontem eu propus para vocês se colocarem 100 metas. E aí, se vocês quem acompanhou ontem sabe disso, já deve estar escrevendo suas 100 metas. Quem tá vendo só hoje pela primeira vez, ainda assim, pega um papel, separa meia hora para você escrever pelo menos 100 metas diferentes para você realizar na sua vida. Não é uma coisa que você vai realizar daqui a 1, 2 semanas. A gente vai dar um prazo mais longo. Talvez 100 semanas, como o Ian Usher sugeriu para ele mesmo. Talvez a gente possa prolongar um pouquinho mais. Mas a coisa importante é o seguinte: escreva essas metas. Agora sim, é muito provável que na hora que você sentar para escrever isso, você fique se propondo metas que você sabe que você vai conseguir fazer, ou metas que você sabe que tá difícil, mas eu gostaria de fazer. Do tipo, por exemplo, eu queria perder uns 10 quilos, ou eu queria ler mais 5 livros, enfim. Tá. A minha proposta para vocês vai ser de vocês fazerem metas diferentes dessas, tá? Eu queria que vocês fizessem metas que fossem realmente desafiadoras. Mas mais do que isso, metas que vocês olhassem assim e dissessem: olha, cara, na hora que eu cumprir isso, eu vou ficar assim, valeu a pena estar vivo, sabe? É esse o tipo de reação que eu quero que vocês tenham. Que você fale assim, na hora que eu completar isso aqui, a sensação que eu vou ter é de, cara, que demais é eu estar vivo, ou como valeu a pena essa jornada até aqui. E eu tô dizendo isso para vocês porque eu comecei a fazer minha lista. E minha lista não foi muito longe, não. Minha lista tá em 5 e de repente eu percebi assim, cara, eu tô pensando coisas tão pequenas, tão pequenas, que eu não preciso colocar isso como uma meta de vida para mim. Eu posso colocar isso... Cara, eu tinha que simplesmente tomar vergonha na cara e fazer, porque isso aqui é fácil. É esse tipo de meta, assim, muito inimaginável que eu quero que vocês coloquem, do tipo... eu já falei para vocês no início do ano que eu tinha uma meta para 2016 que era impactar positivamente a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Pelo menos 1 milhão de pessoas tem que ter a vida positivamente impactada por mim em 2016. É uma meta agressiva pra cacete, mas é factível. Eu sei que é factível. Eu conheço os números, eu sei que dá pra fazer. E, cara, eu tô colocando coisas muito mais agressivas agora. Eu sei que um grande arrependimento que eu tenho é de não ter ido conhecer o Jim Rohn quando ele estava vivo, ou ir conhecer o Zig Ziglar quando ele estava vivo. E, putz, é uma frustração muito grande saber que eu não posso mais conhecer esses caras. Mas, por exemplo, o Robert Cialdini tá vivo. Eu tenho que conhecer esse cara, né? O Tony Robbins tá vivo. Eu tenho que conhecer o Jeff Walker, o Brandon Burchard, a Mary Folio, sabe? Esse pessoal eu tenho que conhecer. E eu tenho que colocar isso na minha lista. Ou caras como o Johnny Ive. Porra! Cara, almoçar com o Johnny Ive vai estar na minha lista de metas. Seguramente vai estar. E é um negócio assim que você vai falar... Cara, quais as chances disso acontecer? Só não vai acontecer se eu não for atrás. Mas se eu for atrás, as chances são de que isso vai acontecer. Não sei se em 1 ano ou 2, mas vai. E vai estar na minha lista. E é esse tipo de coisa agressiva
diferente, desafiadora que eu quero que vocês coloquem na lista de vocês. Então, era essa mensagem que eu tinha para falar para vocês nesse domingo. Façam a lição de casa, olhem para os seus números, mas estabeleçam metas muito agressivas para vocês. E se vocês fizeram a lista de metas de vocês, posta uma foto ou no Face ou no Insta, põe a hashtag lá, hashtag 100 metas, para a gente saber que vocês também estão dentro desse desafio de se propor metas desafiadoras. E à medida que vocês forem completando, também posta lá. Vamos criar um movimento de gente fazendo coisas diferentes, saindo do lugar comum e mostrando que sim, é possível viver uma vida extraordinária. Legal? Gente, se vocês curtiram, deixem muitos coraçõezinhos aqui na tela, clicando aqui na tela, tanto vocês que estão ao vivo quanto vocês que estão na reprise. Para quem ainda não se cadastrou na minha lista, entra lá em elvio.tv/periscope e se cadastra para ter acesso aos outros conteúdos que não estão só aqui no Periscope. Entra lá no Face e se cadastra na minha página elvio.tv. Entra lá no YouTube, assina o canal. E, como sempre, amanhã, segunda-feira, nós estamos de volta 11 horas da noite com mais um antes de dormir para fazer mais um Bookscope para vocês. Um super beijo e até amanhã. Tchau, tchau.